Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos conversar essa noite sobre um tema aqui. Escolhi um tema, um coração saudável. Fique tranquilo que eu não sou cardiologista, não vou orientar ninguém a deixar de comer bacon, essas coisas que vocês gostam, mas seria bom, dar uma diminuída, não vai fazer mal. Mas vamos pensar nesse texto, nesse tema, baseado no texto bíblico de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde a palavra do Senhor diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fechem os seus olhos, vamos orar. Senhor, amado Deus, nós estamos mais uma vez aqui reunidos como povo teu, declarando que o Senhor é bom em todo o tempo. E a tua palavra, um trecho da tua palavra foi lida. E a nossa expectativa é que Ele possa falar aos nossos corações. E por meio do teu Espírito Santo, possa vir de encontro com as nossas necessidades. E nos edificar de a forma como o Senhor quer e como o Senhor espera. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, para entendermos a Tua vontade. É no nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, sempre quando eu escolho um versículo para falar sobre Provérbios, eu gosto de, na introdução, comentar um pouco sobre o livro. Tá bom? Então, eu já fiz isso algumas vezes, vou fazer de novo, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque nesse caso se faz interessante, talvez mais do que dos outros livros. Mas esse é um dos principais livros bíblicos sapienciais, né? Então, parece aqui ser um palavrão, mas, na verdade, ele tem um propósito pelo estilo literário do livro de Provérbios. Então, a compreensão não é sempre fácil. É um estilo poético das Escrituras Sagradas e que ele tem uma característica peculiar. Alguns desses livros têm. Provérbios não é o único. Mas ele trata de ditados populares, de máximas da vida e instruções breves. Por quê? Cada trecho do livro de Provérbios, ou a maioria deles, como por exemplo um versículo pequeno, como nós lemos agora, ele contém uma quantidade significativa de ensinamentos e de sugestões práticas para a nossa vida. E isso precisa ser levado em consideração, porque nos ajuda. Às vezes nós ficamos um pouco preocupados, e tudo isso faz parte do estudo da exegese, de entender exatamente qual é o destinatário daquele livro, daquela mensagem, e qual o objetivo final daquela mensagem. Mas esses trechos, esses pequenos trechos, ou alguns desses trechos de Provérbios, nos ajuda a entender e, algumas vezes de maneira mais fácil, fazer com que ele seja aplicável nas nossas vidas. Então, eu escolhi esse versículo, e como eu disse para os irmãos, eu não sou cardiologista, mas eu creio que esse é um versículo que tem a capacidade de falar aos nossos corações com esse simples trecho da palavra de Deus, de maneira completa e ampla, dentro do assunto que o escritor quer abordar. Os livros sapienciais, na verdade, essa nomenclatura quer dizer livros de sabedoria. Então, eu sei que esse não é um termo mais correto, mas se eu fosse colocar hoje o que nós chamamos de coach, que nós temos aí, talvez o livro de Provérbios é o que tivesse um conteúdo mais aproximado. Tá bom? Eu não estou defendendo o coach aqui, não é isso. Na teologia coach, não é isso. Mas
ele tem esses conselhos práticos e rápidos que vão direto ao nosso encontro e são sugestões que podem ser praticados na nossa vida de maneira simples e objetiva. Então, pegando esses três versículos, já confundi aqui, né? Pegando esse pequeno versículo, eu separei 3 pontos para conversarmos essa noite. O primeiro ponto, ele vai falar tudo que se deve guardar. Nós vamos refletir sobre essa questão. E o segundo ponto, para meditarmos, ele diz: guardar o teu coração, que é o foco principal aqui da mensagem do texto. E no terceiro ponto, procedem as fontes da vida. Então vamos trabalhar essa temática pensando no primeiro ponto, que é o ponto que diz tudo, ou sobre tudo que se deve guardar. E quando o autor ele começa com essa frase, apesar de parecer que o texto afirma que nós devemos guardar só o nosso coração, não é isso. Na verdade, não é só o coração que nós devemos guardar. Existem muitas outras coisas que precisamos guardar e eu gostaria de começar por essas coisas. Esse verbo guardar, para nós, tem o sentido de proteger, de defender, de vigiar, de cuidar, de zelar, de conservar. Então, só pelos esses verbos aqui, nós já conseguimos perceber que existem muita coisa que precisamos trabalhar e que devemos guardar. Mas eu destaquei algumas para conversarmos, e a primeira que eu destaquei é guardar a nossa própria vida. Porque quando nós reconhecemos que a nossa vida é um dom de Deus, nós entendemos essa necessidade. Além de considerar textos bíblicos que falam sobre o assunto, como, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, quando ele diz, olha, saiba que vocês são templos do Espírito Santo, o vosso corpo é, e que o Espírito de Deus habita em você. E aquele que destrói o templo de Deus, ele está destruindo a si próprio, porque nós não somos de nós mesmos. Então aqui o apóstolo Paulo está falando do cuidado que nós temos que ter com o nosso próprio corpo. Porque o corpo que nós temos é templo, é lugar de habitação do Espírito Santo e é responsabilidade nossa conservá-lo, ou seja, guardar. E aí, quando nós pensamos sobre isso, nós podemos expandir essa ideia em todos os aspectos. E alguns vão falar, então a gente não precisa cuidar apenas da vida espiritual. Não é nem bom usar muito esse termo de vida espiritual, porque o ser humano é um como um todo, né? E quando nós pensamos num todo, nós temos que levar em consideração aquilo que é espiritual e também, obviamente, aquilo que é físico. Então, isso significa que eu tenho que me cuidar. Em todas as áreas da minha vida, principalmente quando eu identifico que alguma das minhas áreas eu tenho alguma dificuldade, seja ela emocional, física ou espiritualmente falando. É minha responsabilidade e sua guardar e cuidar desse corpo, porque ele é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Logo, nós não somos mais de nós mesmos. Então, a responsabilidade que nós temos diante de Deus em preservar aquilo que Deus nos deu, nos presenteou. E aí, irmãos, cada um tem a sua dificuldade. E cada um sabe sobre aquilo que tem que cuidar. De repente, a minha necessidade é uma necessidade mais emocional. Às vezes, a minha necessidade é uma necessidade mais física. Eu preciso estar atento
a essas coisas. E geralmente isso acontece, vou falar a verdade, muito com os homens, né? Geralmente os homens são mais relaxados com a questão física, com cuidado. Né? O pessoal fala e as mulheres comentam, o homem é muito dengoso, né? Quando está gripado, já fica... De um lado, tem razão. Mas às vezes, para algumas coisas que são sérias, geralmente, pelo menos é o que conta, eu não estou trazendo nenhuma estatística aqui, o homem ele é mais relaxado, digamos assim, mais negligente. Né? Principalmente quando ele chega aí nos 40 anos, que existe algum preconceito, com alguns procedimentos que precisam ser realizados, os irmãos estão me entendendo. E às vezes as pessoas têm alguma resistência, né? Porque... E gera algum tipo de brincadeira, mas isso acontece, e quando nós refletimos sobre essas coisas, nós começamos a perceber o quanto nós somos negligentes e não estamos guardando um bem que o Senhor nos deu, que é a nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Então, eu estou destacando aqui para os irmãos, e fica esse alerta de que precisamos guardar e cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Aí você vai ouvir alguns falar, não, mas eu não preciso ir no médico, eu não preciso procurar um profissional, seja ele qual for, porque Jesus é o meu remédio. Vai nessa, viu? Vai nessa. Então, irmãos, são questões que parecem ser pessoais, individuais, mas o livro de Provérbios, ele nos traz um conselho prático na vida. Isso não é uma questão apenas das Escrituras Sagradas, mas é uma questão que nós levamos para a nossa vida inteira. E por isso que o livro de Provérbios também procura esse senso comum, relata esse senso comum, esse conhecimento que nós temos. Isso aqui é novidade para alguém aqui? Se é novidade, por favor, levante a mão. Não é. Eu sei que isso é de conhecimento dos irmãos, mas esses alertas são importantes. E aí, quando a gente começa a falar dessas coisas, e principalmente que o homem tem mais dificuldade, o que costuma fazer? A mulher geralmente costuma dar uma cutucadinha no marido. Não faça isso, viu, irmã? Porque se fizer, eu vou ver. Aí ele vai ficar com vergonha, vai ficar chateado. Não se preocupe, que hoje aqui ninguém fez ainda, tá bom? Mas já estou orientando, porque pode acontecer. Isso pode acontecer. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos, e que nós devemos guardar, e que não é necessariamente o coração, é guardar a lei de Deus, a sua palavra, os seus mandamentos. Nós também devemos guardar, porque o nosso próprio Senhor Jesus nos orientou quanto a isso, quando Ele ainda estava aqui. Então nós vemos textos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 10, que o Senhor Jesus mesmo diz: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, ele permanece em mim, porque o amor do Pai também está nele. Então, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro a necessidade que temos de guardar a sua lei, os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus princípios. Irmãos, isso é importante. Ah, pastor, mas isso então agora é a parte espiritual. Não apenas. Não apenas. Mas nós como um todo. Porque quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, conectados com Deus, por meio da sua palavra, buscando fazer a sua vontade, não tenha dúvida, meu irmão, que você também vai se sentir bem consigo mesmo. Não pelo fato de ter que cumprir algum ritual religioso, que de repente conseguimos cumprir. Ufa, li a Bíblia hoje, consegui cumprir esse ritual. Então eu estou bem com Deus. E aí isso vai fazer com que a minha consciência fique melhor. Não por isso. Não por isso. Mas porque
essa palavra de Deus, o contato com o Senhor, nos traz conselhos práticos para o nosso dia a dia. E às vezes nos nossos momentos de tristeza e de angústia, nós temos dificuldade de obter consolo, porque às vezes nos falta o conhecimento da palavra do Senhor, daquele texto que é capaz de consolar e confortar os nossos corações. De entender que outros também passaram por dificuldade. Então, meus irmãos, quando nós guardamos a lei de Deus, como nós guardamos a palavra do Senhor, nós também estamos cumprindo o que é sugerido pelo autor de Provérbios, no texto que lemos. E também gostaria de destacar o livro de Salmos, Salmo 119, versículo 11. Isso aqui também os irmãos já devem saber de cor. Porque guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós também guardamos a nossa alma, a nossa vida, e nos preservamos longe do pecado. Então é algo importante, mas existem outras coisas, irmãos, que também precisamos guardar. Guardar a nossa língua, né? Guardar a nossa língua é importante. Eu sei que existem muitas brincadeiras com a língua, que às vezes a pessoa fala demais, o pessoal comenta, olha, a língua dela não cabe dentro da boca. Mas como que não cabe dentro da boca? É claro que cabe. A questão não é o tamanho da língua. Mas eu gosto do que Tiago escreve sobre a língua do ser humano, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. E que ele começa dizendo, olha, se o homem ele é capaz de controlar a sua fala, a sua língua, esse tal é perfeito. Então não adianta apontar para o outro e falar da língua do outro, porque para você falar da língua do outro, você tem que ser perfeito. E eu creio que nós não atingimos esse patamar. E a nossa língua é uma grande dificuldade que nós temos. E às vezes nós nos metemos em cada confusão por causa da língua. E eu estou dizendo aqui, não de coisa maldosa, mas de repente alguma fala que a gente não precisava ter. E saiu, né? Saiu. E fala, poxa, já foi, né? Agora lançou. Então aqui, quando o Tiago escreve, ele fala sobre a importância que nós temos que ter e entender o quanto a nossa língua pode ser perigosa. E por isso nós devemos guardar a nossa língua de comentários que são impróprios e que de repente não vão edificar. Porque o texto ele diz, olha, da mesma fonte não pode proceder água doce e água salgada. Não faz sentido. Com a nossa boca nós glorificamos a Deus e maldizemos os homens, os outros, que são a imagem e semelhança desse Deus. É outra coisa que não faz sentido. Agora, claro, eu falei porque eu tenho razão, porque o outro realmente errou. Isso pode acontecer, mas nós também erramos. Então, o cuidado com a nossa língua é importante e é algo que precisamos preservar, a nossa fala, aquilo que nós falamos, para que a nossa fonte seja uma fonte doce. Para que sair da nossa boca, ele tenha a condição de abençoar e não de amaldiçoar os outros. O que a Bíblia também nos orienta a guardar? A guardar os nossos filhos, porque são herança de Deus. De vez em quando precisa, né, dar uma chegadinha também, né? Dar uma palmadinha, colocar de castigo, não é isso? Fazer uma palestra motivacional, né? Mas nós precisamos preservar. É nossa responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade que nós vivemos. Precisamos guardar essas coisas. Precisamos guardar a nossa honra. Zelar pelo nosso testemunho cristão. Hoje pela manhã, na EBD, se você não esteve, recomendo que você assista. O nosso desafio, eu creio que foi maravilhoso. Testemunhar da nossa conversão, testemunhar de Jesus. E como é gostoso fazer isso. Como é gostoso ouvir a nossa irmã Silvia vir aqui
Eu achei incrível, permita-me falar, irmã, eu achei incrível que eu falei do tema e ela simplesmente tirou da Bíblia dela o testemunho e leu aqui. Porque ela recebeu uma orientação há 15 anos atrás para que fizesse isso. Para que tivesse o teu testemunho escrito. Aí talvez nós pensamos, pastor Elias, eu não vou insistir porque tem pessoas que não vão querer fazer isso. Mas glória a Deus por aqueles que fazem. Não sei se necessariamente ela precisaria ler aqui todo o texto. De repente ela poderia chegar aqui e falar para nós. Mas ter isso escrito e poder reviver esse momento, eu acho que é algo importante. E recomendo aos irmãos, como o pastor Elias recomendou anos atrás, que faça isso. Eu tenho o meu, já a dona Sônia disse que vai fazer também, mas digamos assim, eu não tinha recebido essa recomendação, mas fui obrigado a fazer, obrigado assim, né? Fui recomendado a fazer por conta do material para o concílio pastoral. Então, tem o meu pronto. Então, se você não tem, escreva o seu e revise de vez em quando. Acho que é importante recordarmos e lembrarmos de todas as bênçãos que o Senhor nos fez. E poder testemunhar, ter uma vida de testemunho, guardar o nosso testemunho cristão. É importante. Às vezes eu não vou ter a desenvoltura necessária para anunciar o Evangelho para uma pessoa. Mas o nosso testemunho, contar a nossa história, quem nós somos, nós temos condições para isso. Por quê? Recebemos, como aprendemos de manhã, essa capacidade do Espírito Santo de Deus. O que nós devemos guardar também? A nossa fé. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 adiante, de 7 a 9, ele diz: guarde a nossa fé. Acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé, a nossa esperança em Jesus Cristo. Essa precisa ser mantida, porque, irmãos, a caminhada e a vida cristã não é fácil, não é simples. Precisamos, irmãos, ter a nossa fé firmada. E uma dessas formas é guardar o nosso testemunho. É lembrar de onde o Senhor nos tirou. Não para recordar do passado, as coisas que nós fazemos, que nós não temos que nos orgulhar. Mas lembrar de como nós cantamos, de que Deus é bom, de como o nosso Deus é bom. Mas, irmãos, eu quero pensar também sobre coisas que nós não devemos guardar. Porque agora nós conversamos sobre algumas coisas que nós precisamos guardar. Tudo isso é legal, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos saber que muitas vezes guardamos muitas coisas que não deveríamos guardar. Coisas que não fazem bem para o nosso coração. E isso em todos os aspectos também da nossa vida. Não devemos guardar ira. Não devemos guardar ódio. Não devemos guardar inimizades, porque é um veneno para nós mesmos. Não há necessidade de eu ficar explicando muito isso aqui. Eu sei, você também sabe, que quando nós estamos perturbados, com ódio, com raiva de alguém, isso atrapalha a nossa vida. Se você está chateado com uma pessoa que não sabe nem que você está chateado com ela, quem é que vai ficar sem dormir? É você ou ela? É você mesmo. E isso são exemplos de coisas que nós não devemos guardar. Para que guardar ressentimentos? Existem situações, meus irmãos, que eu sei que nós teremos a oportunidade, e é bom que possamos resolver. Eu tenho a oportunidade de chegar naquela pessoa e falar e resolver aquilo. Ok. Existem casos que não é possível, que é inviável, que não tem condição de se relacionar com aquela pessoa por vários motivos. Talvez pela distância, talvez pela dificuldade da pessoa mesmo.
Mas para isso nós temos que deixar ir, que liberar perdão. Nós temos que liberar perdão porque é bom para nós. Quando nós não liberamos, quando nós guardamos aquilo que não devemos guardar, o prejuízo é nosso. É você que vai ficar doente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente falando. É você. E não tem remédio na farmácia que vai dar conta disso. Você pode até tomar um calmante ali, dar uma amenizada, mas é algo que nós não devemos manter nos nossos corações. E um outro detalhe também, nós não devemos manter, não devemos guardar algumas coisas, porque no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo diz sobre as obras da carne, elas são manifestas. São manifestas por essas coisas que nós não devemos guardar. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma lista gigantesca, que algumas se encaixam dentro desses exemplos que eu dei. Ele fala de impureza, de lascívia, de idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, e por aí vai. Então são exemplos de coisas que a própria palavra de Deus já nos orienta. E é isso que nós não temos que guardar. Nós temos que substituir essas coisas por aquilo que nós ouvimos e devemos guardar. Às vezes nós estamos guardando e carregando esse fardo, carregando essa mochila pesada daquilo que não precisava. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 28 ao 30, ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa bagagem pesada e desproporcional, esse sofrimento que você está vivendo, muitas vezes está relacionado a uma carga emocional que você não precisaria carregar. E que às vezes nós escolhemos carregar por conta do nosso orgulho. Porque como eu estou errado, vê se pode. Se eu estou errado, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que liberar perdão. Não, isso eu nunca vou esquecer. Jamais. Vou levar para o meu caixão, vai fazer super bem. Vai só antecipar o infarto no miocárdio, né? Aí você, mais 5 anos, perdeu 5 anos de vida. Parabéns, com sucesso. Então, meus irmãos, nós temos que observar aquilo também que nós não devemos guardar. O segundo ponto do sermão, aqui do texto, ele diz: guardar o teu coração. Aqui já está claro no texto, mas eu gostaria de aproveitar isso para podermos refletir um pouco sobre por que devemos guardar o nosso coração. Claro que nós sabemos que o coração é um órgão vital para o nosso funcionamento e para a nossa existência, mas existem questões que também precisam ser colocadas. Que o nosso coração, ele é ruim. E ele é ruim não é porque ele tem um mau funcionamento, não é porque necessariamente você tem um problema cardíaco aí que você precisa tomar um remédio. Não é isso. O nosso coração, ele é ruim por conta da nossa natureza pecaminosa. É uma outra coisa. Então, o profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 17, versículo 9, ele conta um pouco sobre uma metáfora falando sobre o coração. Ele fala: o coração é o mais enganoso do que qualquer coisa, e a sua doença é incurável. E ele faz uma pergunta retórica: quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, nós não somos capazes de compreender o nosso próprio coração, e aqui falando do coração, nós estamos falando do nosso interior, do nosso eu, do nosso sentimento, e não do órgão em si. Mas nós temos que compreender isso. Que o nosso coração, por conta da nossa natureza
má e ainda influenciada pelo pecado, e assim vamos viver enquanto estivermos aqui, ele vai necessitar de uma atenção especial, de um monitoramento, e por isso a sugestão do texto bíblico é para guardarmos o nosso coração. O nosso coração aqui, então, já fica bem claro que ele representa aí alguns textos bíblicos, principalmente nesse, o nosso interior. Um outro exemplo importante disso foi quando Samuel recebeu de Deus a missão de escolher um novo rei para Israel, para substituir Saul. Em 1 Samuel capítulo 16, o texto inteiro, ele fala sobre esse drama ali do sacerdote, do profeta, do juiz Samuel, para escolher esse novo rei de Israel. Porque quando ele chega na casa de Jessé, ele vê ali os seus filhos, todos fortes, bonitos, capazes. E aí cada um que passa, os irmãos conhecem a história. O Senhor diz, não é esse. Não é esse. Não, aí o próximo, com certeza é esse. Não. O Senhor vai rejeitando todos os filhos de Jessé. Até que o Senhor diz no versículo 7 a Samuel, não considere a sua aparência nem altura, pois eu o rejeito. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E ali ele não está falando do órgão, ele está falando do nosso interior. Esta é a representação do coração. Então, meus irmãos, vamos colocar agora o coração no eixo. Entendemos que o Senhor está falando sobre a importância de cuidarmos, de guardarmos o nosso interior. Mas como eu faço isso? Eu preciso entender, como escrito no Salmo 139, existe o Senhor que nos sonda e nos conhece completamente. E por isso temos que ter esse zelo e esse cuidado de guardar o nosso interior. Mas infelizmente eu vou dizer uma coisa. Muitas pessoas não guardam o seu coração, o seu interior. Porque elas entendem uma coisa, não importa o que Deus vê no meu interior. O que importa é o meu exterior, o que as pessoas veem. E aí, de fato, se nós tivermos essa mentalidade, nós não vamos conseguir guardar o nosso coração. Porque o que vai importar é a minha aparência externa, para, de certa forma, enganar aqueles que estão ao meu redor. Mas eu não estou preocupado com aquilo que Deus é capaz de ver e que os homens não vê. Então, se nós temos uma preocupação apenas com o exterior, fica impossível guardarmos o nosso coração. E assim seguimos essa sugestão do Senhor. E quando eu digo isso, é importante ficar bem claro que nós não devemos ignorar a nossa parte externa. Não, a gente precisa tomar cuidado e cuidar da parte externa também. Tudo bonitinho, cortar a unha, tomar banho todo dia, todas essas coisas são importantes. Viu? Tá bom? Não é isto. Nós devemos cuidar do nosso interior e o nosso interior precisa refletir externamente. Não pode haver hipocrisia, entende? Sendo bem objetivo. O nosso interior precisa refletir o nosso exterior. Precisamos cuidar das duas coisas, mas sabendo que aquilo que Deus vê
é o coração, é o interior. E o último ponto para refletirmos: procedem as fontes da vida. O que isso quer dizer? Essa comparação com as águas, com a margem de um rio, aparentemente. O nosso coração, fisicamente falando, o coração alimenta a nossa vida. Porque o coração é um órgão que alimenta o nosso corpo, porque ele distribui sangue e oxigênio para nós. É isso, né? Tá certo? Os médicos estão aí, vamos confirmando. Por enquanto parece que está tudo certo. Então, e outras coisas, né? Então, o nosso coração, ele alimenta a nossa vida. A nossa parte interior precisa nos alimentar daquilo que é bom. E quando nós percebemos isto, e aí sim nós cuidamos do nosso interior, essa parte exterior, que eu disse que também é importante, ela vai acabar acontecendo naturalmente, entendeu? Nós não vamos precisar forçar muito. Ela vai acontecer, porque eu estou cuidando do principal, daquilo que Deus vê. Eu estou cuidando de alimentar a minha vida, o meu coração. E aqui a gente já passa para o segundo ponto desse terceiro tópico, porque o nosso coração aqui também, ele é comparado a uma nascente. Como que funciona isso? Quando nós pensamos em uma nascente, nós pensamos em um rio. Em Provérbios capítulo 27, versículo 19, diz: assim como as águas refletem o rosto, o coração reflete quem nós somos. A nascente, ela é o início de um rio, de um riacho. E dali a correnteza leva as águas até onde se finda aquele rio. E nós temos aqui um rio muito controverso, né? O rio Tietê aqui, está próximo da gente. Dizem que a nascente dele é limpa. E chega aqui em São Paulo, ela está bem assim, bem estragadinha. E aqui o que o texto está dizendo sobre o coração, para ficar bem claro, e o cuidado que nós temos que ter com o coração, é que o coração é a nossa nascente. Então, da mesma forma que o coração, ele distribui sangue e oxigênio para todo o nosso corpo, se o nosso coração, como a nascente de um rio, estiver contaminada, o que vai acontecer? O rio Tietê é todo contaminado? Não, porque no seu início, na sua nascente, ele ainda é limpo. Mas se a contaminação tivesse acontecido na nascente, a correnteza tinha levado a contaminação para toda a extensão do rio. Por isso, meus irmãos, guardar o nosso coração e guardar o nosso interior é tão importante. Porque quando nós guardamos a nossa nascente, ela não é contaminada. Nós evitamos que todo o nosso ser seja contaminado. E concluímos, irmãos, brevemente, aqui sobre isso. Às vezes nós esquecemos que o coração saudável, ele não é apenas, então, o órgão, nosso órgão que nós temos em pleno funcionamento. E por isso, às vezes nós nos preocupamos em guardar algumas coisas que não é exatamente o que o texto nos sugere. Não que nós não devemos tomar cuidado com todas as coisas, mas às vezes as nossas preocupações estão mais em guardar a nossa casa, guardar os nossos carros, as nossas contas bancárias, e deixamos a porta do nosso coração escancarada. E aí as nossas nascentes são contaminadas. E por isso, o rancor permanece em nosso coração. A maldade, a mentira, a inveja. E por isso nós continuamos doentes. E às vezes nós fazemos exames e nós não encontramos nada fisicamente falando. É porque a nossa nascente
está contaminado. E nós precisamos permitir que o Senhor limpe a nossa nascente novamente. Nós precisamos impedir que o nosso coração seja contaminado, para que tenhamos uma vida de acordo com o que Deus espera de nós. Que tenhamos o nosso interior por completo saudável, um coração saudável, porque é isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. E que Ele nos abençoe.